Olá, senhores, tudo bom? Boa tarde, Brasil, boa noite aqui, Angola. Um prazer em estar com vocês, para a gente estar conversando, batendo um papo aí sobre a questão da fragmentação que vai para a orquestração em gestão de risco, especificamente falando. É um salto necessário para que a área possa ter maior eficácia nos seus resultados. Pelo menos é o que nós estamos identificando agora com os estudos que estamos realizando. É um ponto fundamental para isso a gente ter uma visão do todo e não uma visão fragmentada do processo de riscos, que é mais ou menos o patamar hoje que o mercado pratica, mesmo em um mercado que pode ser chamado de regulado, certo? Então, isso é importante a gente ter essa visão e ficarmos claros com isso. O nosso bate-papo de hoje aqui tem o objetivo de quê, especificamente falando? Eu quero apresentar o conceito da orquestração, especificamente em riscos corporativos. Esse conceito ele vem de uma maneira clara e direta para poder estar integrando uma solução, enfrentando uma solução, inclusive batendo de frente com uma questão cultural empresarial, que é a questão dos silos, né? Trabalhar em silos, trabalhar fragmentado, principalmente na área de riscos, gera uma série de problemas que nós vamos falar. Então, a questão de você não enxergar o todo hoje, ele fragmenta a visão e todo mundo passa a não ver de uma maneira clara a relação ou as relações entre os riscos, que não são relações lineares. Então, isso que é um ponto fundamental da gente estar entendendo. Então, isso que é fundamental, esse entendimento, essa visão que nós temos que ter. E, para isso, exige que nós tenhamos, na verdade, outros tipos de ferramenta, como, por exemplo, a que saiu na norma 30.050, a questão do ciclo de inteligência integrado com cenários e com a questão da gestão de riscos, usando, né, a questão da interconectividade, cruzados e outros que tem que estar no processo. Hoje, você trabalhar apenas com a visão de riscos, somente a visão de risco, focada na probabilidade de impacto, passa a ser, senhores, uma visão míope, eu chamaria até de uma pobreza hoje ferramental você trabalhar apenas com esta visão. Eu acho que é uma palavra forte, mas é uma palavra que nós temos que começar a usar, porque só usar probabilidade de impacto não demonstra, né, o nível de propagação, não demonstra quem são os atores, não demonstra de maneira clara as conexões que existem, não demonstra os influenciadores. Então, isso é um passo fundamental para a gente trocar o nosso mindset e, de maneira clara e direta, trabalhar desta forma. Eu acho que isso que é fundamental, vocês estarem pensando, a gente pensar em conjunto para poder verificar se é ou não é um caminho a ser tomado. Eu acho que é fundamental esta visão, tá certo? Então, senhores, vamos lá. O currículo meu você já conhece, não vou estar aqui repetindo e perdendo tempo com isso, tá certo? Mas eu quero só ressaltar que tenho um doutorado na área de cenários prospectivos, que é muito importante e que desde 2005, 2006, a gente briga, no bom sentido, para implementar na área de riscos a ferramenta da interconexão. E sempre teve uma rejeição, achando e falando que era complicado, que não era, que é muito difícil. Senhores, hoje em dia não tem mais tempo para isso. Nós temos que usar novas ferramentas obrigatoriamente para a gente poder ter, na verdade, uma visão, né, integradora do todo. Então, isso que é fundamental. Está aí meu currículo, depois vocês olham. Bom, o que nós vamos estar falando aqui, então? Eu vou falar da fragmentação que existe hoje no mercado e que hoje falta, né, por esta fragmentação, a função da gente estar orquestrando, na verdade, todo o processo de gestão de riscos. Quando eu falo todo o processo, são todas as disciplinas de risco, todas as taxonomias, para que nós possamos ter, né, esta visão sistêmica.
Então, esse que é um ponto fundamental para a gente estar conversando e vocês estarem entendendo o nosso problema. Então, a gente chama de orquestra que ninguém rege, porque não há na empresa, não tem nas empresas, não tem na área bancária, por exemplo, o quê? Não existe o orquestrador que vai tocar, tá certo? A regência, tocar que eu falo, não tocar um instrumento, porque o orquestrador não toca, né? O maestro não toca nenhum instrumento. Ele vai ter a capacidade de estar integrando, vendo as conexões que tem, para que a orquestra tenha uma boa sinfonia. Por isso que a palavra aqui, nesse aspecto, é extremamente importante, porque ela mostra claramente qual é a nossa função como gestor de riscos. Então, isso que é o pulo do gato. Então, a orquestração de gestão de riscos corporativos, nós estamos indo da fragmentação, tá certo? A coordenação sistêmica. Então, isso que é importante. Hoje, a gestão de riscos, senhores, ela é fragmentada, sim. Existem vários silos dentro das empresas, várias áreas, várias disciplinas que não são geridas de uma maneira holística, não é única, é holística, para que tenhamos, de fato, aquela visão muito mais clara, tá certo? Então, essa que é a nossa carreira. Se a gente olhar aqui essa imagem, que eu acho uma ideia fantástica dessa imagem, não tem ninguém no pódio vazio. E vocês bem entendem que a gestão de riscos, casando e integrando uma série de disciplinas, tem que ter alguém na posição que fica o maestro, regendo isso tudo. Regendo o violino, regendo o trompete, regendo o piano, quer dizer, todo esse processo macro, complexidade no sentido de estar unido, tem que se ter alguém verificando isso daqui. Sem ter essa verificação, sem ter a quebra do silo, nós ficamos, na verdade, surdos e mudos e, às vezes, cegos também. Então, essa que é a visão nossa. Temos que ressaltar, senhores, que hoje, o mundo hoje é um mundo chamado nave, você já conhece, eu não vou perder tempo em falar sobre isso daqui, não compensa a gente falar, mas é um mundo extremamente dinâmico, é um mundo que não é mais linear, né, pelas velocidades que ocorrem essas mudanças, nas velocidades que ocorrem, na verdade, né, essas integrações. Então, necessita que nós, da área de riscos, tenhamos também um processo que seja não simplório, mas simples do ponto de vista de você estar praticando. Mas nós temos que passar a enxergar as relações. Sem a gente enxergar as relações, não tem como. E um exemplo que eu pensei para a gente poder estar ministrando, né, esse tipo de palestra, inclusive o artigo meu que saiu na última vez, qual é? É a gente, simplesmente, no primeiro ato nosso, vamos pedir uma lista, por exemplo, dos riscos relevantes de qualquer empresa. Qualquer empresa. Nós vamos ver que a gente não vai receber uma lista que vai estar ela integrada, casada, né, com uma sinfonia pronta já. A gente vai enxergar que isso não vai existir. Então, a gente vai receber o quê? Nós não vamos receber ele. Vamos receber várias listas, várias planilhas, se fosse o caso, ou várias matrizes de risco, certo? Não falando a mesma linguagem. Então, isso é um ponto para a gente poder repensar, tá certo? Todas essas listas descrevem a mesma empresa, só que nenhuma delas conversa uma com a outra. E isso é uma realidade hoje, certo? Então, risco operacional, por exemplo, nós vamos ter o risco cibernético e cada um entregando um tipo, né, de critério, um tipo de matriz, um tipo de metodologia que, às vezes, não fala um com o outro, né? O compliance querendo saber apenas a questão do prazo e por aí vai, né? Projeto, tá certo? O socioambiental ESG vai falar da materialidade, não vai falar do risco como um todo e fala da continuidade, vai pegar os BIAs, os RTOs, tá certo? Não falando da criticidade em si. O que isso significa? Que cada tipo de risco, cada disciplina de risco tem uma taxonomia, tem a sua escala, tem o seu dono, seu ciclo de atualização e, tecnicamente, a sua verdade. Isso está errado? Não, não está. Está certíssimo. Só que nós temos que falar um com o outro. Então, nós temos silos
hoje dentro das empresas, que é uma realidade nua e crua em função da cultura empresarial de trabalhar desde o século XX. Iniciamos com isso, com a questão da gente fragmentar, né, e crescer em termos de especialização para que fôssemos mais, né, eficientes e eficazes, e essa cultura permaneceu. Então, isso é um ponto que temos que estar raciocinando. O silo em si, ele não é doença. Esse é um ponto para a gente levantar a bandeira. Ele é um sintoma da nossa doença, que ela é conceitual. Ou seja, a gestão de risco foi construída sobre a ideia de ser agregada, juntar, consolidar, reportar. Então, de novo, juntar, consolidar, somar e reportar. Quando o problema não é este somente. Nós temos que estar enfrentando o quê? Real time, né? Num tempo que seja real. Ou seja, a visão e a coordenação é tocar a música, a sinfonia, né, da orquestra em tempo real. Não é a gente ficar vendo replay. Então, esse é um ponto crítico. Não adianta eu receber o que já aconteceu. Eu preciso estar antecipando do que poderá acontecer. Então, isso é um ponto fundamental. Somar riscos numa matriz é o mesmo, senhor, se a gente empilhar as partituras das músicas numa mesa e dizer que nós fizemos o quê? Um concerto. É a mesma coisa. Então, eu vou colocar várias matrizes, coloco várias partituras e falei que eu fiz um concerto. Fizemos um concerto. Não, eu não estou falando com os riscos que são os irmãos meus. Eu tenho que estar falando, integrando, verificando o que influencia e o que não influencia. E isso hoje não ocorre, mesmo em áreas ou segmentos que, tecnicamente, a legislação obriga a isso, quando também o regulador não faz a sua lição de casa. Então, nós temos que estar enxergando isso. Qual é a tese, então? A tese que o problema do século XXI não é a ausência da gestão de riscos. Nós temos gestão de riscos. É a ausência da orquestração. Então, esse é um ponto claro. Entre o quê? Entre os mecanismos de gestão de riscos. Falta o maestro para estar integrando e termos uma sinfonia em todos os nossos instrumentos. Todo mundo tem que falar uma única linguagem. Começa a gente ter isso daí por onde? Inclusive pelo vocabulário que nós usamos, aonde a área de meio ambiente usa um vocabulário, a área de TI usa outro vocabulário, a área de security pode usar outro, já começa por aí. Então, isso é um ponto nevrálgico que nós temos que resolver. Porque se a gente não falar a mesma linguagem, a gente não vai conseguir conversar. Os problemas raramente ocorrem porque um risco foi mal identificado. Isso também não existe. Não é que o risco foi mal identificado, nós não enxergamos por onde esse risco se propaga, nós não enxergamos a velocidade com que ele anda, porque nós não estamos acompanhando ele aonde deveríamos estar vendo, que são nos corredores das interconexões, das relações que ele tem. Ocorre porque ninguém enxergou quem influenciava quem. Relação. Quem, né? Dependências existiam, está certo que dependências existiam, e onde a falha se propagaria. Ninguém fez isso. E isso hoje, senhores, é vital, é super importante nós temos isso, do mundo nave. Por quê? É não linear, é interconectado, ele é volátil e é extremamente rápido. Se eu não entender que um risco facilita a materialização de outros riscos, como é que eu vou, na verdade, ficar enxergando, tomando conta, olhando e monitorando? Eu vou estar com um KRI que está desatualizado, eu vou estar com um processo, né, antigo e eu não vejo o caminho que ele possui. Então, eu tenho que estar acompanhando. Qual é o roteiro que nós temos aqui em 6 atos, ou seja, do diagnóstico, a proposta e as objeções que ela pode merecer? Primeiro, nós temos uma fragmentação. Então, isso aqui é claro e é um ponto que tem que ser por nós assumidos, tá certo? Então, existe um silo, existe, sim,
né? A blindagem existe sim, cada área de risco separada do risco corporativo está olhando o seu umbigo, sim, temos exemplos disso, obrigatoriamente. Então, a fragmentação não é que nós vamos ver, não. Em qualquer empresa existe a fragmentação de riscos. A genealogia, fundamental. Isso nós temos a mesma semântica, o mesmo nome, a mesma origem, nós temos que entender e colocar isso como se fosse um processo claro, para que toda a empresa fale. O que eu estou falando para vocês aqui, o que eu estou argumentando com vocês, é que isso já está nas normas, só que nós não praticamos isso. E nós, não praticando isso, a gente fica capenga. Então, isso é importante, esse entendimento dos 6 atos aqui. Outra, a raiz, né, da orquestração é cibernética. Só que na própria cibernética não deu certo. Não deu 100% certo. Certo? E nós temos que aprender com esse equívoco que aconteceu na cibernética. Tá certo? A orquestração lá não deu 100% corretamente, porque não houve aceitação de maneira clara. A lição do SOAR, que é a orquestração em inglês, nós temos que aproveitar essa lição deles aqui e verificar quais foram os pontos frágeis que ocorreram, para não dar certo, porque o SOAR ele nasceu com a orquestração para quê? Para diminuir o time de decisão, filtrar a decisão, só que os playbooks tinham que se falar. O que é o playbook? São os protocolos. E isso não acontecia, certo? Então, isso é um ponto para se pensar e raciocinar. A proposta, então, qual que era a proposta? Era fazer essa integração, era fazer este, né, ensinamento, tá certo? Para poder estar entendendo qual era a dinâmica e qual eram os fluxos que nós tínhamos que estar olhando e verificando. Era isso que tínhamos que estar fazendo e isso não aconteceu. E temos que ter, para poder estar iniciando, na verdade, uma orquestração, são os fundamentos e entender quais são as objeções que nós temos. Claro, isso é fundamental. Então, a orquestração não nasce, né, do nada e você vai falar, a partir de amanhã todo mundo trabalha junto, a partir de amanhã todo mundo está falando a mesma linguagem. Não, nós temos que ter a política, temos que ter um direcionamento, ter uma discussão clara, temos que trabalhar em rede, porque o maestro não pode ser o que acontece hoje, onde o gestor de riscos ele pratica, de fato, o quê? A execução da gestão de riscos, porque a primeira linha não faz, não existe, não pode existir. Então, ele perde aquela função estratégica, ele perde aquele fundamento estratégico de estar fazendo o quê? A orquestração, a integração das informações, os dados em real time. Hoje, senhores, não tem. E isso é um ponto extremamente crítico para nós, porque com isso nós deixamos de verificar, deixamos de olhar o que está acontecendo justamente aonde? Nas artérias aonde o risco está se propagando. Então, o silo é o sintoma e a doença ela é conceitual. Conceitual por quê? Porque a fragmentação existe, certo? E ela faz o quê? Gera uma parte da realidade. Cada um faz muito bem a sua área aqui dentro. Então, isso que é interessante. Só que o todo não consegue fazer. Por que não consegue fazer? Porque eu não estou entendendo a relação que nós temos um com o outro. E nem o gerente de risco da empresa. Ele não consegue entender isso aqui porque ele não usa a interconexão, ele não entende quem são os atores que eu falo, os atores que vão estar mexendo no sistema que eu falo é o sistema de gestão de riscos como um todo, se os riscos estão se movimentando, a influência são dos atores. Nós não trabalhamos com isso. A gestão de risco não trabalha com isso. A única norma que fala isso claramente é a 27005, que pede para a gente ter o efeito final desejado do hacker, onde nós temos que descobrir a intenção dele, a capacidade que ele tem e a motivação dele. Pergunto eu, senhores, o restante das outras disciplinas fazem isso? Não, nem inclusive a disciplina de cyber faz isso. Se a gente for pedir quem é o perfil do ator, não temos. Nós trabalhamos com inteligência de ameaça, que não é você fazer isso que estamos falando, tá certo? A inteligência de ameaça levanta a vulnerabilidade técnica.
Agora, não levanta a vulnerabilidade ligada ao perfil do hacker, ao perfil se ele tem uma capacidade maior ou menor e o tipo de motivação que tem. Então, isso daqui, senhores, é uma função que é extremamente estratégica e temos que estar olhando de uma maneira integrada. Então, a fragmentação é o que temos que entender. Não é um defeito de execução. A culpa não é nossa, dos gestores de risco e dos gestores da disciplina. O desenho é que nasceu torto por uma questão cultural. As organizações foram, né, formatadas, estruturadas para gerar uma eficiência funcional. E o mesmo aconteceu com a especialização. E isso criou barreiras, isso levantou muro, levantou silos. Nós temos que quebrar isso aí agora. Não tem como. Cada função domina o seu recorte, cada função domina a sua praia, então a especialização vem disso obrigatoriamente, tá certo? Cada área é avaliada pelo seu pedaço, então cada disciplina faz no tempo correto o que tem que fazer, meio ambiente, ESG, o financeiro, o cibernético, usando metodologias diferentes, tá certo? E cada um tem o seu time, o seu ciclo, que às vezes não bate com o ciclo que deveria estar todas fazendo ao mesmo tempo. Ou seja, na hora de juntar todas as peças, nós não conseguimos integrar isso daqui. Quando eu falo integrar, é entender como que o sistema funciona, tá certo? Como que o sistema trabalha, porque nós não temos uma visão sistêmica, que é o que Morin fala o tempo inteiro. A consequência qual é? O risco sistêmico, que é aquele que nasce da interação entre outros riscos, a gente não consegue ver, e pior, não pertence a ninguém. Está no meio do caminho, está no intervalo entre duas disciplinas. Quem é o dono? Quem que faz? Então, eles não aparecem, né, em nenhuma matriz. Por quê? Porque nenhuma acha que pertence a ela a disciplina. Não, a área de TI vai colocar, a área de TI fala, não, a área de risco operacional que vai colocar, e por aí afora, tá certo? Porque ela vai achar que ele não produziu pela interação e pela relação que tem. Então, isso é fundamental. Então, a fragmentação não é um problema exclusivo da gestão de riscos, é uma característica do modelo de gestão do século XX. Se a gente não concordar com isso, e que é uma característica da empresa, se trabalhar em silos, o organograma já diz isso para nós não trabalhamos em rede e os riscos andam em rede, certo? Isso que é importante. Quando eu falo isso, vamos pensar uma coisa básica, por que que o Estado brasileiro, por exemplo, né, não consegue vencer ou não consegue ser mais eficiente do que o próprio crime? Porque o crime trabalha em rede e o Estado trabalha fragmentado. Acabou. PCC não tem briga interna, e se tiver, resolve o problema de uma forma ou de outra. Então, eles têm muito maior agilidade, muito maior rapidez para tomar de decisão. Para a gente aprovar aqui algo que seja de segurança pública, tem que ir para o Congresso, vai ter que passar pelo Legislativo, que demora meses, como está a PEC lá pendurada. Enquanto isso, os caras estão abrindo 20 rotas, 30 rotas, e nós estamos parados enxugando gelo. E isso acontece nas empresas também, da mesma forma, na mesma maneira. Então, é isso que nós temos que pensar. Então, os mesmos silos podem ser redesenhados como se fossem os naipes de um cartório, né, de um ponto fundamental. Isso, senhores, nós temos que entender. A crítica minha aqui não é criticar só a empresa, nós temos que criticar primeiro nós, como gestores, temos que ter um fórum grande para a gente definir alguns preceitos que são importantíssimos e colocar, na verdade, um framework que seja um framework que seja amplo o suficiente de abraçar todo mundo. Isso é fundamental. E trabalharmos com ferramentas diferentes. Então, a mesma organização, vista como, né, quem vai ser o orquestrador, é isso aqui, ó. A orquestra ou são, na verdade, o que? As disciplinas de risco, cada um na sua posição. Ninguém está dizendo para trocar a posição das disciplinas. O que eu estou falando é que nós temos que estar juntos para verificar o que dentro do quintal do outro isso está acontecendo e como está acontecendo. Então, o silo não pode existir.
silo conceitual. Não dá para existir. Isso nós temos que quebrar. Se não quebrarmos isso, a gente vai ficar preso de uma maneira muito direta com uma visão míope. Então, é fundamental entender isso daqui. Ó. Claro, porque se o orquestrador que está aqui, ele não toca a música, ele não toca o instrumento, mas ele sabe que, né, a área XPTO tem problema porque ela é influenciada ou é influenciadora de outras duas áreas. Como que isso acontece? Por que que isso acontece? Então, essa visão ele tem que ter. O maestro tem. Quando ele ouve que alguém não está tocando direito, ele vai verificar, vai saber, vai entender para resolver o problema. E na área de gestão de riscos, focando na gestão de riscos, não ocorre isso. Por quê? Nós não temos essa figura. Era o CRO, o Chief Risk Officer, não é para controlar riscos, era para entender a relação dos riscos. Isso é que é importante. Então, isso é fundamental, porque controlar o risco, exato, nós fazemos é entender o relacionamento que tem o risco com o outro, que isso que é fundamental. Então, o Edgar Morin, a tese dele central qual era? Que ele fala muito nisso, né? Não é uma teoria puramente filosófica. Ele escreveu sobre o pensamento complexo. E o complexo não é de complicado. O complexo aqui é de nascer junto. Os riscos nascem junto, fazem as interações e dessas interações nascem outros riscos. E nós não entendemos isso. Ninguém aqui que está agora com vocês aqui juntos, a gente faz os impactos cruzados. Pouquíssimas empresas, conto no dedo aqui e tiro acho que 4 dedos, fica só com um, tem um impacto cruzado, tem a interconexão que tem que ser feita. E veja vocês, eu estou falando de metodologia, de processo. Então, a realidade é tecida por relações. Se nós não formos entender as relações dos riscos, nós não vamos entender absolutamente nada. A gente fica a pé. Então, o risco também é tecido por relações, é construído por relações. E isso nós temos que trocar o nosso mindset. Nós temos que trocar nosso mindset. Por isso que ele fala que hoje nós, como Chief Risk Officer, por exemplo, nós temos uma inteligência cega. Inteligência cega, porque pseudamente falando, nós temos uma integração que gera, na verdade, o que? Inteligência. Só que não gera, porque nós estamos empilhando e somando as partes apenas. E isso não dá para enxergar tudo. Então, uma gestão tradicional, a gente vai ter o evento, né? Vamos apelidar de impacto, nós temos uma fotografia estática, senhores. Numa leitura de Morin, por exemplo, os riscos são manifestações de sistemas vivos. O risco está dentro de um sistema, de um processo, de um ambiente que é vivo e que sofre interações e que ele também influencia interações. Então, eu tenho que tirar não a fotografia, preciso tirar um filme, senhores. Um filme, e não a fotografia, que nós tiramos a fotografia. Esse é um ponto fundamental. Então, o que a nova gestão enxerga? Conexão e propagação, é o que nós temos que estar enxergando, os efeitos indiretos das causalidades circulares, a causa influencia, na verdade, a origem influencia a causa e vice-versa, as ambiguidades e contradições, os atores estratégicos e seus interesses, e a ruptura, a adaptação e a resiliência. Nós temos que hoje que trabalhar com resiliência pura. Preciso saber o meu índice de resiliência. Preciso saber se a empresa suporta ou não e se tem condições de se adaptar. Então, isso é fundamental. Hoje, nós temos uma inteligência cega. Porque pior do que não ter um processo estruturado é achar que tem. É achar que está enxergando, é achar que está conhecendo e nós não conhecemos, porque nós não trabalhamos com isso. Desculpe afirmar tão forte assim, porque é a realidade hoje do mercado brasileiro, mercado internacional, mas é uma realidade. Então, a pergunta muda completamente o objeto, tá certo? Eu não posso perguntar sobre estoque, porque a gestão de riscos tradicional hoje trabalha com estoque. O que vem a ser o estoque, senhores? O estoque de risco, o estoque de matriz de risco, o estoque de portfólio de risco, o estoque de KRI, o estoque de plano de ação.
enquanto que o mundo moderno hoje vive de fluxo. A orquestração vive de fluxo. Eu preciso entender os caminhos que são realizados, os caminhos que são feitos, propagação, velocidade que isso está acontecendo. Então, eu preciso entender aqui o fluxo da influência. Quem influencia quem? Risco influencia risco? Sim. Quem influencia quem? O ator influencia risco? Sim. Quem influencia quem? O ator influencia o ator? Sim. Preciso saber quem influencia quem. Tá certo? Isso é importantíssimo. Preciso saber o fluxo de informação. Isso é fundamental. O fluxo de informação é fundamental. Qual é o fluxo da decisão? Porque a decisão não pode demorar um século para chegar até o topo e o topo tomar a decisão. O pessoal da área operacional tem que estar empoderado, que foi o que o general Stanley fez com as equipes dele de forças especiais no Iraque, em 2005. Porque o exército americano lá estava apanhando do Talibã, por quê? Porque ele não era eficiente o suficiente. Com o quê? Com um melhor preparo do pessoal, melhor equipamento, mas a culpa não era do equipamento e não era da tropa. A culpa era do desenho organizacional. Ele trocou o desenho organizacional para gerar o resultado devido. O fluxo da propagação, então tudo isso daqui é orquestração. E isso daqui é fragmentação, certo? Então, eu estou indo de fragmentação para a orquestração. Eu preciso trabalhar com isso claramente. Então, a competência não é individual mais, é uma competência coletiva. Trabalho em rede, senhores, rede, que foi que o general americano fez lá. Tanto é que quando ele saiu, ele caiu do puleiro, foi substituído, automaticamente voltaram para o que estavam fazendo antes no tradicional, perdeu a guerra, óbvio, certo? Perdeu a guerra. Aliás, o americano, nos últimos tempos, só perde guerra. Essa é uma realidade, certo? Só perde guerra. Desde o Vietnã para cá, perdeu guerra. Não é que perdeu uma batalha, perdeu guerra, tá certo? Então, isso aqui é importante. Isso aqui é um exemplo claro. É um evento trivial na área de TI, por exemplo, na área de cibersegurança, onde nós temos 6 áreas, nenhum maestro e, na verdade, nós temos aqui uma inoperância muito grande, com uma fuga de informação, por exemplo. Então, o dia 0 aconteceu, o dia D+2, só vocês olharem aqui a trajetória. As áreas fizeram o que era correto, fizeram aquilo que estava traçada para elas fazerem. Só que isso aqui não gerou o quê? Maior velocidade de decisão. Não matou o problema aqui na origem. Teve que vir até aqui embaixo para estar matando o problema. E é isso que ocorre no dia a dia. TI levanta, registra, o risco operacional registra a perda, compliance, grita porque tem não sei o quê, mas o processo não andou. Em termos práticos, não rolou. Então, a gente ficou, né, enxugando o gelo na prática, e isso não pode acontecer. E você pega os principais desastres que nós tivemos, as principais fraudes, é isso que acabou acontecendo. Pego aqui a Vale, por exemplo, Brumadinho, a gente vai ver isso daqui. Tinha relatório, tinha indicador, e não faltavam especialistas. E por que aconteceu aquele grande acidente? Sem falar na possibilidade de fraude que tinha por trás também. Mas a fraude circulou por onde? Nos corredores onde não eram vigiados, nos limites das conexões, certo? Então, é isso que é importante. Mas ninguém tinha a imagem do todo, tá certo? 270 pessoas morreram, né? Quando teve lá a Mariana, em 2015, tá certo? 3 anos antes, tá certo? O processo que aconteceu, né? Em um dia eles tinham, na verdade, todos os laudos, todas as certificações previstas, só que não existia o quê? O que existia antes do próprio, né, rompimento? Tinha auditoria? Tinha. Fazia. Do jeito certo? Não, mas fazia. Tinha gestão de risco? Teoricamente tinha, porque tinha mapa de risco fazendo. Tá certo? Só que não tinha alguém orquestrando os principais riscos e as conexões que davam. Esse é um problema que temos que estar colocando a nossa mão na consciência e verificando. O que faltou foi uma visão integrada. Visão integrada. Não é trabalhar de forma integrada. A visão tem que ser integrada para a gente entender o que um faz com o outro. Isso tem que ter.
capaz de conectar engenharia, operação, manutenção, auditoria, governança, cultura para tomar de decisão. As partes funcionaram, mas o sistema não funcionou, senhores. E é o que ocorre hoje nas empresas. Eu fico olhando grandes empresas, empresas medianas também, eu vejo exatamente isso, são silos. Silos que ninguém entra, que ninguém quer entrar. Vejo banco grande tendo o mesmo problema. Vocês pegam um banco, por exemplo, grande parte, se não for 100%, a área de TI é separada do CRO. Por quê? Por quê? Separada. Tem uma vice-presidência, ele é VP, tem uma outra vice-presidência de risco. E é silo. Silo porque não pode entrar, porque risco não entra lá, não conversa lá, porque é a minha área. Isso acontece, senhores. Não devia acontecer isso daqui. Então, o sistema pode ser em todas as suas partes, mas é inviável no conjunto, certo? Então, fora os problemas que nós já sabemos que aconteceu lá em Brumadinho, isso aqui é um problema de desenho sistêmico e que ocorre o tempo inteiro. Você vai pega aqui de novo as americanas. Já falei, já falamos sobre isso, escrevi um artigo sobre isso, aonde a gente mostrou claramente que a fraude aconteceu numa área que era de ligação, numa área onde o risco, né, é extremamente complicado, das contas, né, falsificadas de publicidade, estava numa área que ninguém olhava. Por isso que passou batido por todo mundo, certo? De 20 bi, acabou sendo 43 bi, 80% a mais. Quer dizer, como que isso é possível? Né? Todos os guardiões estavam no lugar. Tinha auditoria independente, tinha comitê de auditoria, tinha conselho de administração com nomes de referência, tinha agências de rating, tinha bancos credores, tinha regulador, tinha listagem do mais alto nível de governança na Bolsa. E explica porque teve uma fraude desse tamanho. Não foi uma pessoa que falhou, não foi um departamento que falhou. Mesmo com a gangue que foi montada lá, montaram e ninguém viu por causa disso. Não tinha auditoria, não tinha risco, não tinha compliance, não tinha todo mundo para poder olhar. Então, cada um olhava um pedaço do mesmo objeto, certo? E o pedaço que ninguém olhava era exatamente a relação entre eles. Exatamente isso. O financiamento de compras que não aparecia como dívida, a verba de propaganda cooperada que não correspondia ao serviço prestado. Aonde que estava isso? Numa conta que ninguém viu. E não viu por quê? Porque era uma conta de ligação, era uma conta que nascia numa área obscura e ficou nesta área obscura. Então, a pergunta da orquestração, quem detinha o modelo do todo? Quem, na verdade, comparava o que a tesouraria via com o que a contabilidade registrava e com o que o fornecedor confirmava? Ninguém fazia isso. Isso não é para a auditoria fazer, isso era para o gestor estar fazendo. Nenhuma função tinha esse mandato. Então, não tinha orquestrador. Não tendo orquestrador, deu no que deu. Então, senhor, nós temos que repensar forte isso daqui, que é importante. Investigações de processo seguem em curso, e o ponto aqui é estrutural, não de imputação. Não adianta eu colocar mais controle aqui, desculpe, não adianta, enquanto a gente não mudar o desenho, o design, igual na segurança pública. Se nós ficarmos com o mesmo design na segurança pública, vamos estar falando dela a vida inteira, que nós ficamos 23 anos sem fazer absolutamente nada. Nada. Nada foi feito. No Brasil inteiro. Ah, Goiás está melhor. Não está, porque o Brasil não está. Então, uma parte está boa, as outras estão podres. O que é que isso vai adiantar? E o PCC está lá também. Vai dizer que não está? Está. Então, senhores, é isso que eu estou falando. É isso que eu quero que a gente repense e a gente fale. Pega o Banco Master também, mesma coisa, 18 de novembro de 25, tá certo? A liquidação aconteceu, tá certo? No âmbito da operação que teve. Mas se eu pegar aqui esse cronograma, ó, desde outubro de 24 já dava sintomas. Ó. Então, isso aqui está claro para todo mundo. Cada guardião, inclusive o regulador, viu o seu pedaço. Ninguém via o todo. E isso é um problema nosso sistêmico, nosso de cultura. Nós temos que mudar isso daqui.
Se a gente não mudar, a gente vai estar sofrendo várias Americanas, vários bancos master, vários Brumadinhos e por aí vai. Porque é um processo cíclico que está acontecendo. A rede de proteção é fragmentada. É só se pegarem o que acontece hoje no Brasil com a segurança pública. O crime organizado trabalha em rede. Rede. A decisão é online, em real time. E nós trabalhamos em silos. Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Porra, velho, não dá. Nós vamos perder. O risco aprende a caminhar entre as malhas. É a maior realidade que tem. Nós temos que verificar isso daqui. Se a gente não verificar, não pular, não abrir os nossos olhos, tomar pé. Aí pode ter, na verdade, o quê? Pode ter COSO, pode ter 31 mil, 31.050, processo A, controle B, vai acontecer debaixo do nosso nariz. E aí, cada vez mais, vamos perguntar, para que ter uma área de risco se vive acontecendo um problema? Pergunto eu a vocês. Então, nós temos que verificar o que está acontecendo. Refinarias e plataformas, mesma coisa. Isso aqui é antigo, certo? É antigo, né? Pipeline, né, que aconteceu no Piper Alpha, lá em 98, certo? 167 mortes, a P36, nossa, 2001, 11 mortos. Quer dizer, os problemas se repetem. Texas City, em 2005, 15 mortos. E vai aqui, ó, né? Macondo, 2010, né? 11 mortos. Estou dando para vocês aqui o panorama. Isso aqui é fragmentação. Ninguém olhava o todo. E você pega uma área de óleo e gás, é a mesmíssima coisa. É toda fragmentada. Então, tem um gestor de risco corporativo que não vê a área de offshore, não vê a área de projeto, não vê a área de perfuração de poço. Ah, né, é uma área muito especializada, o cara não sabe mexer. Como é que vai ver a interação? Como é que vai conhecer a interação? Lembre-se, o maestro não toca nenhum instrumento. Não toca nenhum instrumento. Esse daqui, o Charles Perrault aqui, ele é um especialista em desastres, ou incidentes, ou acidentes. Então, ele fala, em sistemas assim, certos acidentes são o quê? Propriedades estruturais. E parte de quê? Do trabalho de riscos. É reduzir o quê? O acoplamento, as interações que vão ter. É não prever o quê? O imprevisível. E é isso mesmo. A gente trabalha olhando o book, certo? Esse é um ponto fundamental. Então, qual é o padrão que nós temos? As partes funcionam. Viram vocês que eu estou falando aqui que a gestão de risco funciona segregada, fragmentada? Funciona. Muito bem, às vezes. Só que nós estamos falando de um sistema holístico que tem que funcionar, senhores. E é isso que não está acontecendo. Então, nós temos que mudar, tá certo? Os bancos, refinarias, barragens, logística, cibersegurança, grandes projetos, né, em setores muito diferentes, a conclusão foi a mesma. Quando um padrão se repete assim, ele merece investigação, não é coincidência. Então, nós temos que acordar para isso, nós temos que verificar isso daqui. O que ninguém enxergou? Quem está influenciando quem? Não tem, ninguém tem isso, né? Quais foram as dependências, né, que existiam? Quais interdependências ou dependências que existiam, né? Onde ocorreria a propagação do risco, que é um ponto fundamental, tá certo? Como os sinais estavam se conectando. E ninguém olhou, ninguém viu, ninguém percebeu, tá certo? Então, a falha não era de identificação, tá certo? Qual era a falha que nós tínhamos aqui, clara? Era de orquestração. Não tinha e não tem um maestro. Isso nós temos que pensar. Então, a palavra orquestração vem da música, certo? A engenharia vem da cibernética. Então, isso é fundamental nós entendermos isso daqui. Então, a cibernética começou lá atrás, a área de TI e a cibernética em 48, falando, tá certo? Aqui começou a ter engenharia de software em 2002, tá certo? A cibersegurança entrou forte, né? A partir de 2010, mais ou menos, 2011, 2012, cresceu estupidamente, e a orquestração em riscos hoje, que não tem definição em risco corporativo. Então, nós temos hoje um problema muito complicado. Nós temos um hiato, senhores. Um hiato que hoje nós temos que resolver. E isso não tem tempo, nós temos que ser rápidos, porque, caso contrário, nós vamos estar verificando e vendo
vários tipos de eventos serem materializados e nós somos pegos de surpresa. E vamos sempre arrumar uma boa desculpa para isso. Não dá para a gente arrumar uma boa desculpa. Então, isso é fundamental, tá certo? A inversão que a gestão de riscos ainda não fez. Qual é a inversão que ainda não fez? É isso daqui, é o laço chamado cibernético. Eu tenho que estar com ele sensoriado, monitorado, tenho que comparar, tenho que atuar e tenho que aprender, obrigatoriamente, em real time. Então, isso é importante. Isso é fundamental, nós entendermos claramente isso, certo? Então, esses dois pesquisadores aqui falaram isso daqui, certo? E nós temos um déficit muito grande, que é a variedade que tem aqui do regulador com a questão da aderência que acaba acontecendo. Então, senhor, nós temos que enxergar isso. Se a gente não enxergar isso, nós vamos levar a pancada o tempo inteiro, que é o que está acontecendo, certo? É o que acontece, tá certo? Então, deu um sistema inteiro só para coordenar. Na Stanford Beer, por exemplo, é um case aqui de sucesso. O modelo, né, do sistema viável, que aconteceu nos anos 70. 5 sistemas recursivos que foram colocados para poder ter um único coordenador ou um único orquestrador. Década de 70. Tinha operação, tinha uma coordenação, tinha controle, tinha inteligência e tinha uma política clara. E lá, então, começou a ter isso aqui para poder estar gerindo o processo. A Bia percebeu que, sem um sistema dedicado à coordenação, as unidades autônomas se autossabotam mutuamente, sem nenhuma intenção de fazê-lo. Então, a partir daqui, eles passaram a entender a questão do vocabulário cibernético, tá certo? Então, isso é importante. Isso é que vem a ser o S2 e parte do S3. Quer dizer, operando de forma contínua. Não pode ser uma fotografia, assim. É isso que estamos dizendo. Isso é fundamental. Então, nós temos o teorema aqui do bom regulador. Todo bom regulador de um sistema precisa ser um modelo desse sistema. Traduzindo, né? Banco Central, ele é um regulador. Ele é um ótimo regulador? Creio que não, mas é um bom regulador. Mas é um ótimo? Não, não é. Por quê? Porque ele faz uma auditoria também fragmentada. Vou fazer auditoria de cibersegurança. Eu mando um cara de cibersegurança. Errado. Eu tinha que mandar um cara de outra área, de um risco operacional, para ver se estava funcionando. É em rede, senhores. É em rede. Nós temos que mudar o mindset. Nós temos que mudar o mindset. É isso que nós temos que fazer. Se o modelo que ele tem, né, é uma planilha de 30 linhas, com cores, é isso que ele vai regular. A planilha de 30 linhas, obrigatoriamente, que o resto vai acontecer a revelia. Vocês entenderam o que eu estou falando? É isso. Então, ele pede que tenha aí a 4557 na área bancária, por exemplo, tem que ter uma integração com todas as disciplinas de risco. Isso acontece? Não acontece. Não acontece. O CRO de qualquer banco não integra tudo. Não entrega ESG, não entrega, na verdade, a questão da materialidade, é uma área separada que tem, ele nem se mete com isso. Tem uma outra diretoria, uma outra vice-presidência da área, né, de cyber e de TI, não está debaixo do mesmo cara, e isso acontece a nível mundial. Por quê? Cultural. É cultural. Não adianta te bater e falar que não é. É cultural. Então, é isso que nós temos que estar pensando e raciocinando, certo? É isso que tem que ter. Então, integração, automação, coreografia e orquestração, nós temos que entender muito bem os conceitos. O que é uma integração, o que vem ser uma automação e o que vem ser uma orquestração. Está aqui, ó. Ele vai unir pontos. Ele vai unir pontos. É essa a diferença clara que nós temos que ter. Então, a formulação clássica, tá certo? É um arranjo essencialmente coreográfico. Cada linha conhece o seu papel e age conforme as regras próprias dela, esperando que a soma produza o controle. Não produz. Por isso que tem uma fragmentação nas 3 linhas de defesa, ou chamada 3 linhas agora. Tem a fragmentação. Funciona enquanto o ambiente é estável.
E os eventos são independentes. Tendo evento interconectado, dançamos, certo? Esse é o ponto principal. A quebra é na primeira crise que vai ter, que atravessa várias funções ao mesmo tempo. Aí eu pergunto, de quem é, na verdade, essa crise? De quem é essa definição como um todo? Então, a cibersegurança já tentou verificar isso daí e nós temos que pegar o quê? A autocrítica dela, tá certo? Para saber os pontos fortes e fracos e entender, na verdade, o quê? Os protocolos. Os protocolos têm que ser integrados, não tem como não ser, porque não é uma área só de TI que está fazendo. São várias áreas que estão sendo afetadas simultaneamente. Se eu tiver um ataque iniciar que vai pegar uma área do banco operacional, ele vai pegar a linha operacional, pega a linha de crédito, pega isso, e vai embora, ao mesmo tempo. E de quem é essa função? Já está escrito. Não está, senhores, não está. Porque depende de semântica, depende de uma série de pontos que não estão colocados pelo orquestrador. É isso que acontece. E a gente acredita que tendo um comitê de crise resolve. Não vai resolver. Vai resolver porque não tem a pessoa que está integrando isso junto. Então, nós temos muita moldura e pouca música. Então, nós temos aqui um hiato muito grande, no nosso ponto de vista, que é no meio dela. Ó. É isso aqui. Vai para conselho relatórios que são estáticos. Vai para conselho fotografia, não filme. Certo? E aí, lá em cima, tem uma decisão truncada. E nós vamos culpar aqui em cima? Não, ele não recebeu a informação toda, com todo o detalhamento que tem que ter, com toda a visão de conexão. E, nesse caso, senhores, não adianta a gente chorar o leite derramado. Peguem como exemplo o apetite a risco. A área bancária é obrigada a ter. Ótimo. Funciona? Funciona na ponta? Todo mundo pratica? Não. Não. Na empresa tem um apetite claramente operacional? Não. Não tem. Tem um apetite que o cara declara ali, põe ali, mas é panhaque-nheco. Vocês sabem disso, não estou mentindo, certo? Então, achar que nós vamos, que automatizando ou fazendo, na verdade, uma integração sistêmica, e vocês sabem disso melhor do que eu, se não tiver o processo muito bem estruturado, muito bem desenhado, a gente vai automatizar a bagunça. Nós vamos automatizar a bagunça, nós vamos integrar a bagunça e não vai dar certo. Por isso que várias integrações, várias implantações de sistema não rolam por causa disso. Está uma bagunça, ninguém se conhece, ninguém fala. Como é que eu vou colocar uma plataforma de GRC se eu não tenho e não trabalho em rede? Como é que eu vou colocar uma plataforma de GRC se eu não tenho uma taxonomia ou um vocabulário definido? Como? Se Cyber vai querer usar o dele, não tem que usar o dele, você vai usar da empresa inteira. Vamos chegar num consenso, certo? Como é que vai querer colocar isso aí que funciona em rede se Cyber ou a área de meio ambiente ou a parte financeira vai querer ter o dele no sistema? Senhores, não roda assim. Vocês entenderam? Não roda. Então, tem que ter um orquestrador para estar falando e fazendo isso daqui. Então, integrar não é orquestrar. A diferença entre saber e conduzir é diferente entre o relatório e a regência. Não é fazer o relatório, é você estar fazendo a gestão como um todo. Eu tenho que ter um painel integrado, ele responde como estamos esse painel integrado, ou ele informa apenas? Ele age, ele decide, ele mostra a sequência, ele compensa as falhas? Não. Orquestração tem que responder quem decide e o que faz, em que ordem faz, com que prazo faz. Orquestração é isso. Então, tem que prever que o evento vai acontecer, vai atravessar as empresas e vai ter que ter uma única pessoa para gerir isso daí, seja em que área for. Então, é a condição de um fluxo que está em curso. Tem que agir, tem que tratar a exceção, tem que compensar as falhas. Adianta ter um dashboard maravilhoso, um painel integrado que mostra o passado, ou mostra o que aconteceu. E aí? Quem vai agir? Então, tem que deixar rastro. Tem que ter, a orquestração tem que deixar o rastro para eu poder aprender.
para a empresa poder aprender e reagir da próxima vez de uma maneira muito mais rápida, muito melhor. COSO e ISO respondem o quê? Com admirável clareza. Quem é o responsável por quê? Mas nenhum dos dois responde quem decide o quê, em que ordem e em que prazo. E quando um evento atravessa 6 áreas, né, às 3 da manhã de um sábado, quem é o responsável? Uma crise que atravessou 6 áreas. Ah, é um vice-presidente? É? Você vai achar o cara às 3 da manhã. E se não achar, quem toma a decisão? O operacional toma a decisão? O operacional tem autonomia para tomar a decisão? Então, senhores, nós temos que ter uma orquestração em riscos corporativos. O ORC, que nós falamos lá atrás, é essa orquestração, que é uma capacidade de coordenar em tempo real útil sob um modelo, né, semântico comum. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo naquele momento, debaixo do mesmo discurso, com a mesma tipologia, com a mesma semântica, com o mesmo dicionário, tá certo? É o censuramento, é a decisão, é a resposta e é a aprendizagem contínua, tá certo? Que atravessam várias funções. Então, o orquestrador faz isso. Tem que ser uma pessoa assim, que esteja num patamar mais alto, não toque nenhum instrumento, ele não pode ser o que acontece hoje com gestão de riscos, que executa a gestão de riscos e que controla o risco em si da primeira linha. Isso acontece hoje. Não tem jeito. E ele tem que ter o resultado coerente com o apetite que foi declarado. É isso que nós temos que ter, senhores. Isso tem que rodar. Então, tempo útil é um ponto importante, semântica comum é a segunda importância clara e atravessa várias funções obrigatoriamente. E tem que ter uma demonstração de que aquilo, na verdade, aconteceu, de que forma aconteceu, como que foi o fluxo. Então, isso daqui, senhores, é o que nós temos que pensar de vista na minha visão que nós estamos tendo. Então, isso daqui não é uma sentença para nós, por favor, é um debate para a gente poder estar conversando. É um convite ao debate. Nós temos que partir para isso obrigatoriamente, tá certo? Aonde a orquestração de fato acontece, tá certo? Então, quando tiver o sensoriamento, nós tivemos uma semântica igual, temos decisão acontecendo em real time, temos o acionamento e temos a aprendizagem, ó, que volta aqui para a semântica, tá certo? E é uma governança forte por trás. Se nós não tivermos uma visão parecida com essa, na minha opinião, nós estamos fadados ao fracasso, no curto espaço de tempo, como já está acontecendo. Onde eu ouço de diretor ou de conselho, por que a área de risco não está rodando? Aí troca-se a pessoa achando que o problema é o profissional, e não é. O problema é de desenho, é de design organizacional, senhores. Se a gente não mudar o design, vamos trocar todo mundo. Até que o dia que todo mundo passou pelaquela função naquela empresa e ninguém conseguiu dar resultado. Por quê? Porque o design é completamente desatualizado. Então, esse é um ponto fundamental. Então, nós temos que começar antes do risco. Temos que entender quem são os atores, quem são os eventos, quais são os cenários e por onde pode propagar, por onde vai andar. Então, se a gente pegar aqui, na verdade, este caminho que nós estamos batendo, eu tenho que saber os atores e suas interdependências. Tenho que saber as incertezas críticas aqui, justamente os eventos que tem. Tenho que construir cenários, senhores. Não é um processo pesado, mas tem que construir. Eu preciso ter cenários do que vem pela frente. Isso aqui é a nossa antecipação. Mas e tenho que fazer a interdependência dos atores, saber quem são esses atores, tá certo? Tenho que, aqui no risco emergente, fazer a interconexão entre eles. Temos que fazer isso, para saber aonde que ele vai propagar e se a minha resiliência é capaz de quê? De suportar em caso de materialização. Teste de estresse, tenho que ter isso aqui na mão. Não é um teste de estresse teórico, é eu entender se eu tenho ou não tenho. Isso daqui, por si só, já é a orquestração. Mas vejam vocês que temos que mudar.
E isso tem que fazer simultaneamente com várias disciplinas, com vários riscos. Eu preciso entender isso daqui. Caso contrário, senhores, nós vamos ficar sendo, desculpe eu falar abertamente, medíocre, então oferecendo um relatório com matriz de risco, probabilidade e impacto, e você está dando para o seu conselho, para o seu diretor, uma visão apenas com 2 eixos, aonde não mostra nada, não mostra a conexão, não mostra a dependência, não mostra o caminho que está percorrendo o risco. Não mostra. E nós não podemos ser, desculpe falar de novo, incoerentes e irresponsáveis com isso. Porque teremos problema igual aconteceu com o Master, com as americanas, com a Vale. É uma questão de time, não tem jeito. O desenho está errado, o desenho está torto. Como é que fica? Certo? Então, é isso que nós temos que ter. Então, os 2 níveis de interdependência em momentos diferentes, entre eventos futuros, numa fase de inteligência prospectiva, aonde nós temos que saber quem se alimenta mutuamente, e entre riscos emergentes. Então, eu tenho que fazer aqui, com o risco emergente já pronto, e aqui quando está acontecendo as interações, juntamente com os atores. Certo? Então, eu preciso entender, nesta segunda vez, a propagação e a resiliência. Isso é fundamental para a gente. E, desculpe, nós não fazemos isso hoje. E isso não quer dizer que eu estou vendendo aqui uma plataforma, não estou vendendo plataforma, estou vendendo metodologia, que temos que ter. O maestro não toca nenhum instrumento. Vamos bater nisso. A metáfora tem que ser levada a sério. O maestro, a partitura, os naipes, o ensaio e o compasso. Ele não faz nada disso aqui. O maestro, ele tem a função de ligar os pontos. Ele tem a função de enxergar as conexões que estão ocorrendo. Tá certo? Esse é o ponto principal. Se o presidente vai ser o maestro, e é o maestro do negócio, né? É o maestro, né, de uma maneira clara da estratégia, tem que ter um maestro dos riscos. Isso é fundamental. Então, está aqui, ó. Fazer aqui, princípios, é uma restrição de projeto, e todos nasceram de um erro observado. Primeiro, semântica antes de tecnologia. O que é a semântica? Se eu ter dicionário, tem que falar a mesma linguagem. Se eu não falar a mesma linguagem, eu fico a pé. E isso nas empresas é um problema. Vocês sabem disso. Segundo ponto, a autonomia dos naipes é condição sine qua non. O que é a autonomia dos naipes? É igual o general deu autonomia na linha operacional, para que se resolvesse os problemas, não esperasse a decisão de cima. O pessoal tinha a obrigação de estar resolvendo o problema de uma maneira direta, né? O rastro no momento da decisão é rastreabilidade. Então, eu tenho um playbook, eu tenho uma norma, eu tenho um processo estruturado, tenho um protocolo. E dá rastreabilidade. Se não der, não está sendo coerente. Ponto fundamental. A partitura tem um dono, obrigatoriamente, e validade. Certo? A partitura tem que ter isso daqui. Então, um playbook tem que ter dia e hora para vencer na validade dele, para poder estar sendo refeito e consolidado. Né? Antes de estrear, temos que ensaiar. Ensaiar. Nós não testamos isso. A gente não testa. E a empresa também não, a empresa não aprendeu. Fechar o curto-circuito duplo. A gente sensoriou, foi feito o teste, colocamos isso aqui dentro do círculo que tem que fechar, preservar o dissenso. O que é o dissenso? Preservar, se alguém tenha discordado, tem que deixar espaço aberto. Tá certo? Tem que deixar espaço aberto. A gente não pode deixar para ele poder estar fechando de maneira clara. Certo? Então, isso é fundamental.
Isso é fundamental, a gente tem que enxergar isso daqui. Tá certo? A gente tem um processo que ninguém pode reclamar, ninguém pode fazer, não adianta absolutamente nada. E o sétimo, e o mais difícil de implantar, que é o mais valioso, no caso clássico, qualquer orquestração precisa Brasa, de um canal onde a discordância suba para estar falando de questionamentos claros. Alguma coisa quer falar? Brasa, tá travando Tudo aqui bem, para senhores? mim. Deu para Acho entender isso que aqui? Então, isso é sua internet fundamental a está gente entender travando. esse processo para a gente poder estar falando e conversando. Está comigo, Marcos? Alguma coisa? A sua internet Oi? está travando aqui para mim. Eu Entendi. acho melhor você desligar a câmera ou entrar e sair da sala. Tá, eu vou desligar a câmera então para ver se melhora. Certo? Ela está Sai picotando, e né? entra da sala. Sai e entra da sala. Eu acho que você vai ter que sair e entrar da sala para ver se melhora. Acho que sua internet. Não, eu acho que não, não vai adiantar nada. Agora liga o microfone e compartilhe para ver se volta ao normal sua voz, porque estava travando um pouco. Mas isso aqui é problema de internet aqui, tem que esperar um pouquinho. Tem que melhorar o sinal aqui. Complicado, né? Vou fazer isso aqui, ó. Que aí não puxa tanto. Melhorou? Agora para Melhorou, mim Marcos? parou Aqui não. de picotar sua voz aqui. Melhorou, para mim melhorou aqui. Eu estou sem visualização do pessoal e do coisa. Então entra aí, se for o caso, e fala. Não fica ligando aqui, feito louco aqui, que eu não entendi nada do que estava falando. Bom, senhores, aonde que nós estamos, então, realmente? Certo? Então, se a gente for bater aqui, o pessoal, as empresas falam, na verdade, que está no nível 4, orquestrados. Não estamos. Não estamos. Se a gente for olhar com auditoria, com um regime um pouco mais rígido, nem é rígido, tá? Seguindo o book, todo mundo está no 2, que é no segundo patamar. A gente fala que está integrado. Integrado é quando todo mundo entrega os mapas de risco, a gente soma e passa para frente. Mas nem coordenado nós estamos. Então, essa, senhores, é uma realidade que nós temos que enfrentar e falar abertamente, certo? A gente faz, na verdade, a interdependência? Não fazemos. Então, a maioria das organizações que descreve como nível 4, sob exame, nível 2, com boa ferramenta de visualização. É isso que está acontecendo hoje. Desculpe a minha, certo? A minha franqueza para vocês. Não adianta até, eu tive exame A, B, C e D. Não adianta, tem que saber se isso realmente roda ou não roda, tá certo? Quem já disse isso antes e melhor? Então, essas ideias que estamos falando aqui não são novas, né? O pessoal que estuda administração sabe, que estuda filosofia sabe, o Edgar Morin do pensamento complexo, o Peter Senge, quando falou aí a quinta disciplina, organização que aprende, né? O Beck, que já falava isso daqui claramente, né? Sociedade de risco. Então, tudo isso daqui é um ponto fundamental que o sociólogo, né? O filósofo, né? O administrador falava e a gente não estava vendo e não estava enxergando.
Então, temos que colocar a mão na consciência. Se nós queremos, né, uma justificativa filosófica para a orquestração, é a ecologia da ação, certo? Clara. Se a ação escapa, resta coordenar e corrigir continuamente. Nunca planejar de uma vez. Isso, senhores, é uma realidade para nós. Então, esses três pensadores aqui, esses três estrategistas, filósofo, sociólogo aqui, e o que fez, né, escreveu a quinta disciplina, já falavam isso abertamente. A gente estava fazendo o processo. E mais 6 que nós temos que ler, ó, tá certo? Paul Eck aqui, o Holloway Woods, né, o Charles, tá certo? Nassim Taleb, que já falava, a Leonora Ostrom, que falou e verificou o acidente que teve na NASA, e o Herbert Simon, tá certo? Que já falava disso daqui. Sugiro que a gente pegue isso para a gente poder discutir, porque são ensinamentos que estão mostrando para nós, olhando sobre a questão administrativa, filosófica, histórica, matemática, se quiser colocar, que não dá certo. Então, da forma como estamos lidando, nossa tendência não é legal, tá certo? Então, está aqui, ó. Então, a questão é clara, né? Nós temos que ter interface, temos que mudar e trabalhar em rede. Como vamos fazer isso? Não temos que saber. Os riscos que vamos estar para orquestrar. O argumento que só se defende não é ensaio, é folheto. Então, as objeções são reais. Ó. Falta sensação de controle. Um sistema orquestrado com painéis coerentes e fluxos verdes. Produz confiança em proporção maior que a capacidade que entrega. É verdade isso? É. É o risco mais grave e o mais difícil de mitigar. Exige o quê? Preservar deliberadamente um espaço de dúvida para alguém poder bater. Centralização disfarçada, isso é o que mais tem, no meu ponto de vista. A orquestração pode ser sequestrada com o pretexto de concentrar poder. O sintoma é reconhecível. O orquestrador começa a executar e a variedade, né, do sistema despenca. Então, algo está acontecendo. Automação do viés. Se as regras de decisão embutem premissas erradas, a orquestração vai aplicar essas premissas erradas, com velocidade e consistência exemplar. Erro rápido e uniforme. É pior que o erro lento e disperso. Não gera fricção, que dispara a revisão. Pensem nisso. Importante pensar. O teatro de conformidade. Playbooks, protocolos que existem para serem exibidos. Há reguladores e nunca foram executados. Antídoto conhecido, ensaio com observador externo e registro honesto das falhas encontradas. Certo, senhores? Estou errado em falar isso? Não estamos, né? Não estamos, por favor. Isso, a gente é vítima disso. Nenhuma delas invalida a proposta. Todas exigem uma humildade que o vocabulário da orquestração, com seu maestro e seu palco, não convida naturalmente a ter. Então, vamos pensar um pouco sobre isso daqui. Fundamental entender. O que muda para o Conselho e para o CRO? Não é uma mudança de metodologia, não é. É uma mudança estratégica. O Conselho passa a poder perguntar o quê? Quais atores estão alterando o nosso ambiente? Onde estão as interdependências mais perigosas? Quais riscos podem se propagar para outras áreas? Qual é a nossa capacidade real de coordenação? Onde estão os gargalos sistêmicos? Hoje ele recebe um mapa de riscos, indicadores e plano de ação. E quase nunca resposta para essas 5 perguntas. Certo? Papel do CRO, qual é? Do CRO, né? Qual é? Então, de gestor de riscos para arquiteto de relações ou orquestradores de resiliência corporativa. Muda o nosso papel. A missão deixa de ser controlar riscos. Nós não vamos controlar risco. Nós vamos coordenar a capacidade da empresa em quê? E antecipar para responder de forma adaptada. Então, nós vamos praticar o ARARA, que é o antecipar, é o responder, é o resistir, o absorver, e é o responder com adaptação. Então, é isso que nós temos que mudar, senhores. Isso aqui é o ponto fundamental que nós temos que estar olhando.
Tá certo? Então, isso, senhores, se isso não acontecer, eu não vejo muitas premissas nossas. O coda, para quem não sabe, é a nota final quando fecha uma sintonia, né, num concerto. Então, o século XX ensinou as organizações a gerenciar riscos. Isso é uma realidade e é uma grande verdade. Tudo que aconteceu lá atrás, a gente não vai jogar fora. Não podemos jogar fora. Temos que rever as aplicações, entenderam? Isso é importante. O século XXI vai exigir o quê? Capacidade de orquestrar. Eu acho que essa é a grande lição que nós temos que estar repensando. A gente repensar não pode demorar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 10 anos. Tá certo? Então, a gente vai estar falando aqui sobre eventos constantemente. Orquestrar riscos não é comprar plataforma. Então, estou sendo claro com vocês. Adianta comprar o meu risco se não tem processo estruturado, porque ele não vai ser usado e não vai ser implementado. E o motivo que a gente está dando isso aqui para vocês hoje é que nós quisemos saber por que as empresas que têm um interrisco hoje nosso, por exemplo, não utilizam muito. Por causa disso. Esse é o motivo principal. Silo. Então, não tem uma troca e a primeira linha não está empoderada, certo? A primeira linha usa a planilha e não pode usar o sistema direto, porque a segunda linha não quer deixar entrar para poder não estragar o banco de dados, utilizar. Isso é uma realidade, tá certo? Então, aceitar que o modelo que temos, né, é pobre demais para regulá-la, que a autonomia é condição de resposta, que a coordenação precisa ser ensaiada antes de ser exigida e que a partitura, que é o apetite a risco, na maioria das empresas, ainda é um documento aprovado em ata que ninguém sabe tocar. Essa é outra realidade nua e crua. De novo, conheço as empresas, maioria delas, 98%, o apetite não gira. O apetite não é praticado na linha que tem que ser, certo? Vocês sabem disso melhor do que eu. Então, senhores, era isso que eu queria falar com vocês, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, irei responder. Não agora, porque o tempo nosso esgotou, eu passei um pouquinho, peço desculpas, mas não teve jeito, que eu achei que nós tínhamos que dar essa introdução e a gente está em condições de estar respondendo isso de maneira clara para vocês. E o objetivo nosso aqui, de novo, é a gente clamar para que nós tenhamos aí reuniões, conferências, para trocar informações de uma maneira consistente, de uma maneira que consigamos traçar uma resposta para o nosso problema. Isso é um problema, senhores, do mercado. Não é um problema da Brasiliano, não é um problema da Big Four, não é um problema da empresa XYZ. Nós temos que se unir e dar uma resposta para esse problema, porque se nós não dermos a resposta, alguém vai dar. E eu garanto para você que não vai ser boa coisa. Para nós, estou falando. Garanto a vocês que não vai ser. Certo? Se a gente não der uma solução integrada, casada, que fale, que quebre o paradigma e que faça rodar isso daqui. Certo? Então, senhores, agradeço aí a paciência de vocês, peço desculpas pela internet, mas não tivemos culpa direta, sim indireta, tá certo? Estou aqui em Angola fazendo esse webinar para vocês, para a gente poder ver se coloca a banda na rua e a gente consegue trocar figurinha, para a gente poder estar tendo outros tipos de troca de informação, tá bom? Então, senhores, muito obrigado. A apresentação eu vou repassar para o Marcos agora e amanhã ele vai olhar e vai repassar para os senhores. Ok, senhores? Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço aí a posição de vocês. Obrigado, senhores.